E agora, para encerrar, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 27, Jesus fala sobre dois tipos de alicerce onde uma casa pode ser edificada. E aí Jesus aqui, ele não está falando de construção. Jesus falava de uma forma figurada, Jesus usava elementos do cotidiano para que as pessoas pudessem entender de uma forma clara a mensagem que ele tinha para transmitir. Mateus capítulo 7, verso 24. Olha o que ele diz. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Verso 26. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então Jesus está dizendo aqui, ele está nos ensinando a respeito da obediência. Ele está dizendo assim, olha, meus irmãos, quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática é um homem sábio. É um homem que pode ser comparado a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Essa casa pode passar por tempestades, por dificuldades, por problemas, ela não vai cair. Mas aqueles que ouviram a palavra e não a colocam em prática, é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a areia. No dia que vier a tempestade, as chuvas, os ventos, essa casa vai cair. E grande será a sua queda. Grande será a sua queda, não será uma queda qualquer. Então, duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro que Jesus nos chama para uma vida de obediência. Se nós andarmos em obediência, nós conseguiremos passar pelas adversidades da vida. Três coisas, na verdade. A segunda coisa, as duas casas foram alvos das tempestades. Tanto a casa construída na areia quanto a casa construída na rocha foram alvos de tempestade. Todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades nessa vida, mesmo nós que servimos a Deus, mesmo nós que somos obedientes, que somos fiéis ao Senhor, nós estamos sujeitos em algum momento a passar por dificuldades. Mas por causa da nossa obediência, por causa do fundamento no qual está construída a nossa casa, e casa aqui você pode relacionar a sua vida, nós iremos sobreviver. Deus irá nos guardar. Deus irá nos poupar. Amém? Em nome de Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, uma coisa que eu aprendi hoje, assistindo aqui, preparando esse estudo, assistindo aqui um podcast do Jesus Cop, do pastor Douglas Gonçalves, é que para você construir sobre a rocha, você precisa antes cavar até chegar na rocha. Então a vida com Deus, ela requer que nós aprofundemos no relacionamento com o Senhor. Nós precisamos criar raízes no Evangelho. Precisamos criar raízes no nosso relacionamento, na nossa comunhão com o Senhor. Porque assim nós construiremos a casa sobre a rocha. Às vezes a rocha estará numa profundidade e nós temos que chegar nessa profundidade. Eu não posso levar a minha vida com Deus de uma forma superficial, na superficialidade. Eu preciso me aprofundar no relacionamento com Deus. Amém? Você chegou no Evangelho, procure aprender da palavra, procure dedicar mais do seu dia à oração, procure
se envolver com a igreja. Você não é batizado ainda? Se batize. Faça parte de algum projeto, né? Isso aqui é um projeto, ó. Minuto com Deus é um projeto evangelístico que se propõe a divulgar a palavra de Deus todos os dias através das redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Telegram. Tem Minuto com Deus em vários lugares aí. Tem muitas rádios que transmitem essa mensagem todos os dias. Rádios web, rádios FM. Então, isso aqui é um projeto. Você quer fazer parte? Glória a Deus. Mas se na sua comunidade tiver aí um projeto social, se apresente também e faça parte. Porque senão você estará levando a sua vida com Deus de uma forma superficial e não é isso que Deus quer. E para encerrar agora, o verso 28 e 29 fala sobre a autoridade de Jesus para ensinar. Diz assim, olha, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então Jesus, eu imagino Jesus não gritando. A autoridade dele não estava marcada pelo grito, pela gesticulação, pela forma como ele pregava, não. Mas ele pregava de uma forma clara, objetiva e respaldado por uma vida de santidade. Ele nunca pecou, ele andou como nós aqui na terra, ele se fez homem, foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então, a unção estava sobre ele, porque a unção anda junto com uma vida de santidade. Você quer ter unção para tudo que você fizer? Você pode orar, você pode ir para o monte, mas principalmente consagre a sua vida ao Senhor e viva uma vida de obediência. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, pode colocar aqui. Eu vou orar, eu vou apresentar todas as petições que foram colocadas aqui diante de Deus. Eu agradeço as quase 900 pessoas que estão acompanhando aqui no YouTube e as 200 pessoas que estão ao vivo com a gente no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, que essa palavra seja guardada no seu coração, para que você não peque contra Deus. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós somos profundamente gratos, Deus, pela Tua palavra, porque ela nos ensina a sermos melhores. Nós entendemos que os Teus mandamentos, a Tua lei, os Teus preceitos, não são para nós um castigo, mas são a expressão do Teu amor, do Teu cuidado para com a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes a Ti, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, para que, através do Teu Espírito Santo, nós possamos identificar aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo e, dessa forma, consagrarmos totalmente o nosso ser a Ti, a nossa vida, a nossa existência, para que nós possamos levar uma vida de obediência, uma vida íntegra e reta, que não tenhamos do que nos envergonhar, que nos apresentemos como obreiros aprovados, em nome de Jesus. Queremos guardar os Teus mandamentos no nosso coração, porque assim nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados. Aleluia. Deus, diante dessa palavra, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter empatia com as pessoas. Nos perdoe porque muitas vezes nós julgamos os nossos irmãos
sem antes olharmos para dentro de nós mesmos, sem observarmos a trave que está nos nossos olhos, nós apontamos o cisco que está no olho das pessoas. Mas que nós não sejamos assim. Nos ajude a nos colocarmos no lugar das pessoas. Faça-nos amar os nossos inimigos e nos dê força para orar por aqueles que nos perseguem. Em nome de Jesus. Pai, nos faça perseverantes na oração. Queremos voltar para o lugar secreto. Queremos voltar a ter intimidade e comunhão contigo. No nome de Jesus, coloque as palavras certas na nossa boca e que aquilo que temos pedido esteja de acordo com a tua vontade, para que nós recebamos do Senhor a cura, a restauração, a bênção, o milagre que temos buscado. Que diante dos caminhos que se apresentarem a nós durante a nossa vida, nós possamos ter sabedoria, nós possamos ter temor do Senhor e escolher o caminho estreito. Eu sei que é um caminho difícil, que é um caminho mais penoso, que exigirá de nós renúncia, uma força de vontade muito grande, mas sabemos que é o caminho que leva à salvação. É o caminho que nos fará passar a eternidade ao teu lado. E aqueles que estão andando pela porta larga, que entraram pela porta larga e estão andando pelo caminho fácil, Deus, ao ouvirem essa palavra, que eles tenham os seus olhos abertos e compreendam que esse caminho os tem levado para a perdição e para o inferno. Pai, nos ajude a identificar os falsos profetas, que nós queremos te servir. Deus, eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, acompanhando de vários lugares, que têm o coração sincero na tua obra, que querem te servir de uma forma verdadeira, mas estão sendo guiados por cegos, estão sendo guiados por falsos profetas que buscam somente os seus próprios interesses, que se apresentam como ovelhas, mas que são, na verdade, lobos. Que nós possamos identificar essas pessoas. Queremos te servir de acordo com a tua vontade, no lugar que o Senhor determinar. Faça de nós instrumentos em tuas mãos. Queremos dar bons frutos para o Senhor. Queremos ser a árvore boa que dá bons frutos. Em nome de Jesus. Eu apresento a ti a vida desse irmão, dessa irmã, que tem clamado ao Senhor. Todas as pessoas, Deus, que colocaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço que pela tua misericórdia, o Senhor os visite agora. Eu peço que o Senhor leve a provisão para aqueles que estão vivendo um tempo de escassez, para aqueles que se encontram endividados, que o Senhor traga a restauração nessas finanças. Abra as portas, Pai, para aqueles que estão desempregados. Que nessa semana, esse irmão, essa irmã, tenham uma notícia boa. Que eles possam testemunhar aqui, na nossa próxima transmissão, no nosso próximo culto, que o Senhor foi quem abriu essa porta para ele e para ela. Restaura a vida financeira dos teus filhos. Senhor, eu oro por aqueles que têm lutado contra as enfermidades. Não deixe, ó Deus, que esse irmão pereça, que essa irmã pereça, mas que ela tenha vitória sobre todas as enfermidades físicas, espirituais, emocionais, de qualquer natureza. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E se essa enfermidade for de uma ordem espiritual maligna, nós tomamos posse da tua palavra também, que diz que no teu nome, no nome de Jesus, nós expulsamos o espírito maligno. Não na nossa força, não no nosso braço, mas no nome de Jesus, porque sabemos que nesse nome há poder. Nós clamamos o nome de Jesus
sobre essa enfermidade e pedimos que o Senhor traga a cura, o tratamento, o remédio, o recurso que for necessário para que ele e ela sejam restaurados. Eu apresento a Ti os relacionamentos que estão quebrados nesse momento, que estão abalados por algum motivo, seja pela traição, seja por um desentendimento, seja por uma incompatibilidade de gênios, que o Senhor possa trazer a restauração, o perdão, a empatia, que o amor prevaleça na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção e de vitória para você. Não deixe de acompanhar diariamente as nossas postagens. YouTube, Facebook, Instagram. Nós falamos da palavra de Deus todos os dias para a sua edificação. Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus. Continuando aqui a leitura, eu estou lendo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15 até o verso 20, Jesus nos dá um alerta a respeito dos falsos profetas. Profetas, líderes religiosos que usam o nome de Deus, mas que não vivem de acordo com os ensinamentos da palavra. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. O falso profeta, ele tem a aparência mansa, humilde. Parece uma ovelhinha, mas por dentro é um lobo selvagem, disposto a devorar você, disposto a fazer o que quiser para conquistar os seus objetivos. E geralmente, os objetivos dos falsos profetas não são nada saudáveis. Eles dizem respeito apenas a eles mesmos. Mas tem como a gente saber, pastor, quem é falso profeta e quem não é? Tem. Jesus está falando sobre isso na palavra. Olha só. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Pelos frutos nós conhecemos as pessoas. E aí, se eu entrar na palavra, se eu for lá em Gálatas, capítulo 5, e examinar a palavra de Deus em relação aos frutos do Espírito Santo, eu vou ver que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos que o Espírito Santo gera em nós. O fruto do Espírito gera coisas boas em nós. Se alguém diz ser profeta, líder religioso, mas essa pessoa não exala o bom perfume de Cristo, se ela não tem essas características no seu comportamento, e você continua dando a essa pessoa o crédito de um profeta, você está sendo enganado.
Observe os frutos daqueles que se dizem profetas. Aí você saberá quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. Existem homens e mulheres de Deus, existem pessoas usadas tremendamente por Deus, e elas têm que produzir esse fruto. Se elas não estão produzindo, não são profetas verdadeiros, são falsos profetas. A árvore boa não dá frutas ruins. E a árvore ruim não dá frutas boas. Você pode até ser enganado num primeiro momento assim, no primeiro impacto. Mas depois, quando você se aproxima da pessoa e começa... Por isso que é importante o discipulado, que é andar junto, que é conhecer a pessoa. Eu não tenho pretensão nenhuma e não tenho essa capacidade de discipular pessoas à distância. Eu posso enviar lições bíblicas para as pessoas, como eu já fiz uma vez, né, e chamei de discipulado, ensinando os fundamentos da vida cristã. Mas para eu chegar a ponto de dizer como o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo, eu preciso andar junto com a pessoa. Não faça alianças com pessoas que você não conhece, ou que você conhece só de forma superficial, porque isso é um perigo. Você pode estar dando ouvidos a um falso profeta. E toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Jesus usando aqui uma metáfora para dizer que essas árvores que não dão bons frutos irão para o inferno. E o verso 20 diz assim: portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Observa a vida da pessoa, irmãos. Observa ele na família, ele no convívio social, ele no trabalho, ela no trabalho. É muito fácil hoje em dia pegar uma Bíblia e ter uma boa oratória, ter um bom discurso, conhecer alguns versículos de cor e dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de família, eu sou uma mulher de Deus, uma mulher de família. Observe os frutos. Depois você lê lá, Gálatas 5, que fala sobre os frutos do Espírito, sobre as características daqueles que são guiados por Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu estou falando isso para os cortes, como eu expliquei aqui. Continuando aqui, já estamos caminhando para o final. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23, fala sobre quem vai entrar no reino dos céus. Jesus está falando aqui sobre quem vai entrar no reino dos céus. Ele continua esse raciocínio aqui sobre os falsos profetas e ele, no verso 21, diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, nós anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome, nós expulsamos demônios. Nós fizemos muitos milagres. E o verso 23. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eu volto a dizer aqui, cuidado com pessoas que vivem de discurso, que vivem de aparência, que vivem de fachada. Deus não olha para o homem como nós vemos. Nós julgamos a aparência, nós julgamos a eloquência, o conhecimento da pessoa, como ela se veste bem, olha o carro dele, olha o terno dele, olha como ele tem estilo, como ela tem estilo.
Deus não está nem aí para o nosso estilo, irmão. Deus não está nem aí para a moda. Eu fico vendo tanta vaidade no meio dos pregadores, dos pastores, das pastoras, pregadoras, tanta vaidade. É claro que você pode se vestir de uma forma decente. Eu não estou condenando aqui todo mundo que usa uma roupa chique para ir no culto. Se você pode, amém. Glória a Deus por isso. Mas isso não quer dizer nada. E dizer palavras bonitas para Deus não significa nada. Muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, os lábios declaram Senhor, Senhor, mas o coração está podre, a mente está carregada de impureza. Então, muito cuidado, meu querido, minha querida. Eu sei que você acompanha esse ministério, muitas pessoas acompanhando aqui essa mensagem e depois alcança muitas pessoas. Eu não tenho ainda a capacidade de ter uma igreja em cada cidade que é alcançada por minuto com Deus. Então eu sempre recomendo às pessoas que procurem uma igreja próxima, onde você possa servir a Deus aí na sua comunidade. Isso é importante. Se você quiser fazer parte desse ministério, é uma honra receber você aqui, poder ministrar para você no domingo, todos os dias. Nós não temos essa pretensão, mas as pessoas que quiserem nos seguir, nos acompanhar, são bem-vindas. Mas quando for procurar alguém para se aliançar, para você fazer parte aí de uma instituição, procure uma igreja séria, procure uma igreja firmada na palavra de Deus, onde estejam pregando a palavra, onde o evangelho não se tornou uma ferramenta para enriquecer pessoas. Não deixe que o discurso da teologia da prosperidade alcance a sua mente, o seu coração. O discurso triunfalista que muitas pessoas estão pregando, que diz que tudo vai dar certo na sua vida, que agora é só vitória, só vitória. As pessoas às vezes usam de artifícios para prender você à instituição. Eu quero que você fique preso à palavra de Deus, preso a Jesus, com laços de amor e não de religiosidade. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Amém? Vigia, meu irmão, vigia, meu irmão, minha irmã, onde Deus quer que você fique, o que Deus quer da sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vou encerrar assim, a cada momento que eu fizer uma reflexão, para ficar mais fácil depois para fazer o corte desses vídeos, porque depois a gente faz pequenos cortes e posta no nosso canal, porque alcança mais pessoas dessa forma. A partir do verso 7, até o verso 12, Jesus fala sobre a perseverança que nós devemos ter na oração. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. O poder da perseverança na oração. Eu quero ler junto com você. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros
o que querem que eles façam a vocês. Ele volta a falar aqui da empatia, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então Jesus está nos ensinando aqui, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, sobre a importância de nós orarmos a Deus. Às vezes nós estamos sofrendo por uma situação, por algo assim que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego, que tem nos deixado ansiosos, inquietos, e nós não apresentamos a Deus isso em oração. Você já falou com Deus sobre os seus problemas? Você já entregou a sua família nas mãos do Senhor? Você já entregou as suas finanças na mão de Deus? Você já entregou a Jesus a sua vida sentimental? Consagre essas coisas a Ele. Chega para Jesus e fala isso. Fala, Jesus, eu não sei falar muito bonito, eu não sou muito espiritual, eu não sou muito religioso, até ir na igreja eu estou indo só de vez em quando, mas eu quero apresentar para o Senhor aqui a minha vida. A minha vida está toda cheia de encrenca, cheia de problemas, e eu quero colocar ela nas tuas mãos. Meu querido, peça e você receberá. Procure e você vai achar. Bata e a porta será aberta. Persevere. Muitas pessoas deixaram de orar, porque oraram uma vez e não ouviram a resposta de Deus. Porque oraram e não foram atendidos. Talvez aquele não tenha sido ainda o tempo de Deus para atender você, mas Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus limites. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar na mão. Deus sabe todas as suas necessidades. Então, para que eu tenho que orar, pastor? Porque Deus, quando nós oramos, quando nós declaramos a Ele as nossas necessidades, quando nós nos humilhamos, é como se nós estivéssemos dizendo que nós somos totalmente dependentes dEle. Isso é o sentido da oração. É você dizer assim, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de várias coisas, mas eu sei que só o Senhor pode me dar essas coisas. Então, não tenha receio de apresentar a Deus as suas petições. Tem pessoas que têm até um certo receio de pedir a Deus em oração. Isso não é pecado, sabia? Nós podemos pedir a Ele em oração. Pedir a coisa certa, é claro. Eu não vou pedir a Deus para eu ganhar na loteria. Deus sabe das minhas necessidades. E talvez tem pessoas que estão pedindo de forma incorreta. A palavra diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos somente para nós mesmos. Lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Ele a ensinou de uma forma coletiva. Eu falei disso no último culto, ou no penúltimo, não me lembro, que a oração é feita de forma coletiva. Pai Nosso, o pão nosso. Ore por você e ore por quem está ao seu redor. Persevere na oração. Não desista de orar. Tem pessoas que pararam de orar porque o diabo lançou na mente deles que a oração dele não tem poder. Porque quando nós vamos orar, muitas vezes o diabo vem e nos acusa. Ele coloca na nossa mente o seguinte, mas e aquele pecado que você cometeu? Mas você acabou de xingar aquela pessoa, agora você vai orar? Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. O que Deus quer ver em nós é o arrependimento, é a mudança de atitude. Não é permanecer no pecado, mas eu posso chegar diante de Deus, independentemente de como eu esteja, confessar os meus pecados a Ele e falar, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, mas eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. E eu oro a Ti, não baseado nos meus feitos, nos meus méritos, mas baseado, respaldado
pelo sangue do teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por minha causa. Eu sei que o Senhor é o meu Pai. Eu sei que o Senhor quer me dar coisas boas. Por isso eu estou aqui, pedindo, procurando, batendo, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para mim. Amém? Em nome de Jesus, não deixe de orar a Deus, meu querido, minha querida. Todos os dias, você acordou de manhã, ou você está no momento de uma refeição, ou você está na hora de dormir, apresente a sua vida no altar de Deus. Consagre a sua vida a Ele. São práticas espirituais que nós precisamos adotar em nossa vida. Leitura da Bíblia e a oração. E isso vai fazer com que você vença os seus dias de uma forma mais eficaz. Isso vai te dar um vigor para você enfrentar todos os dias, principalmente o dia mau que se apresentar diante de você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Continuando aqui a leitura, eu passo agora, continuando a leitura do Evangelho de Mateus, versículos 13 e 14. Jesus fala sobre dois caminhos. Jesus nos fala aqui sobre dois caminhos. E eu coloquei um subtítulo aqui para esse estudo. Eu coloquei como a importância das nossas escolhas. Porque na nossa vida sempre haverá no mínimo dois caminhos. Às vezes 3, 4, 5. Mas nós temos que buscar em Deus a melhor direção para que nós andemos no caminho correto. Não é verdade? Jesus fala aqui a respeito desses dois caminhos. Olha só, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Jesus não poupa palavras não, irmão. A porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Verso 14. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Olha só. Não existem atalhos no reino de Deus. Caminhar com Jesus vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós santidade, vai exigir que nós resistamos às tentações, vai exigir que eu e você digamos não à nossa carne, não ao pecado, não ao mundo e às ofertas do mundo. Andar com Jesus é um caminho difícil, mas é um caminho que leva para o céu. Olha que ensinamento que até uma criança entende. É o que Jesus está falando aqui. Vocês estão aí levando uma vida toda desregrada, no pecado, na farra, na bagunça, na avacalhação. Vocês estão indo para o inferno. Vocês escolheram a porta larga, o caminho fácil. Um caminho que não exige santidade, que não exige renúncia, que não exige uma mudança de vida, um compromisso com Deus. Cuidado! Esse caminho leva para o inferno. E infelizmente, tem muitas pessoas que estão enganadas, que entraram por essa porta larga, que estão andando nesse caminho espaçoso e estão achando que no final vai dar tudo certo. Jesus está dizendo que a porta larga e o caminho fácil leva as pessoas para o inferno. Amém? Se você entendeu, diga amém. Eu quero ter certeza que você entendeu esse ensinamento aqui. Que isso fique gravado na sua memória. Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita.
A porta larga é mais fácil de passar, é mais gostoso de andar esse caminho largo, mas é um caminho que te leva para o inferno. E aí eu vejo pessoas que acham que tudo bem se eu estiver vivendo na pornografia, no adultério, na idolatria, nas bebedices, tudo bem se eu estiver levando uma vida de fachada, uma vida dupla, na igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. No final eu me acerto com Deus. Cuidado, cuidado que pode não haver tempo para o seu arrependimento. E quando você assustar, você foi para o inferno. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É uma palavra dura, é uma palavra que não está passando a mão na cabeça de ninguém, mas Jesus não veio aqui para isso. Jesus veio aqui para morrer por nós e durante o seu ministério, nos 3 anos e meio do seu ministério, ele ensinou de uma forma muito objetiva, muito direta. E esse ensinamento é muito claro, irmãos. E ele serviu para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali naquele momento o Sermão da Montanha, mas ele serve para nós até hoje, mais de 2000 anos depois. Essa mensagem está viva. Ela é uma palavra viva. Ela precisa entrar no seu coração. Por isso que eu li aqui primeiro Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Durante essa semana, no momento em que você estiver sendo tentado, naquele momento em que você estiver quase caindo na tentação, em que você estiver quase cedendo ao pecado, lembra disso aqui, olha. Eu estou andando pela porta larga. Eu estou andando por um caminho fácil. Mas esse caminho está me levando para o inferno. E não é isso que Deus quer. Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno, mas as pessoas vão para o inferno com as suas próprias pernas. Peça ao Espírito Santo para revelar a você o que você tem que mudar. Porque tem pessoas que se habituaram tanto com o pecado que acham que aquilo já é normal para Deus. Não, não é normal. Pode ter se tornado normal para você, mas o pecado continua sendo pecado. Eu não vou falar aqui o que você precisa mudar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então conversa com ele aí, ó. Entra lá no seu quarto secreto. Você pode pedir a Deus, você pode bater, pedir, clamar, chorar, mas fala com ele assim também, Deus, e o que o Senhor quer de mim? Eu estou falando o que eu quero do Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso eliminar como mau hábito na minha vida? Quais os pecados que têm impedido a minha comunhão com o Senhor? Faça isso, irmão, em nome de Jesus, e você experimentará um novo tempo na sua vida espiritual, uma nova intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Hoje Deus me levou a refletir em uma passagem que é narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Mateus, ele faz parte do Sermão do Monte, o sermão talvez mais famoso da história da humanidade, onde Jesus apresenta uma série de ensinamentos e especificamente aqui em Mateus capítulo 7, ele fala sobre regras que são básicas para o nosso convívio, regras básicas de conduta que nós devemos observar como cristãos, como filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Eu gosto muito de teologia, irmãos. Eu gosto muito da teologia. Eu já estudei teologia junto com a minha esposa, nós somos formados em teologia. Mas eu não creio que o entendimento da palavra de Deus esteja restrito àqueles que estudam a teologia, aqueles que chegam em um nível assim de conhecimento top em relação à teologia.
Eu creio que Jesus diz, quando a palavra de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é revelada aos pequeninos, significa que o entendimento das Escrituras, ele está aberto a todas as pessoas. Porque senão eu tornaria restrito algo que está intimamente relacionado à edificação espiritual, à salvação, às pessoas que possuem assim um QI muito alto, um alto nível de entendimento, e não é isso. Quando Jesus ensina a Bíblia, quando Jesus ensina a palavra, eu percebo que Jesus usa uma linguagem simples para que todos entendam. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, a palavra do Senhor, ela vai ter níveis de entendimento para quem quiser. Se eu quiser me aprofundar no conhecimento, procurar a versão original em grego, em aramaico, em hebraico, eu vou ter tudo isso. Mas se eu, dentro do meu limite de conhecimento, de tempo, de entendimento, simplesmente parar para ler a palavra de Deus, e por isso que eu gosto de pregar o Evangelho, se eu parar para ler o Evangelho e meditar simplesmente no que Jesus está me dizendo, eu serei abençoado, eu serei edificado. Eu não preciso, como é que eu vou dizer? Eu quero que você entenda isso, quero que você compreenda isso. Nós precisamos, e é muito bom, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, olhar sempre num nível de profundidade, mas esse conhecimento não está restrito somente àqueles que se tornaram assim, estudiosos, convictos da palavra de Deus. Entende isso que eu quero dizer? Não é somente o mestre que será edificado, o aluno também, aquele aluno que está chegando hoje. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Você será alcançado pela palavra do Senhor, porque o Espírito Santo é quem nos dá o entendimento. O Espírito Santo é quem nos faz compreender aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos sim frequentar a escola dominical, mas eu me lembro que no primeiro dia que eu me sentei numa classe de escola dominical, eu estava chegando na igreja, naquela semana, eu já entendi o que Deus estava me dizendo. Talvez o irmão que estava lá há 30 anos, ele recebeu de uma outra forma, em um outro nível de entendimento. Mas eu que estava ali, né, querendo o leitinho genuíno, eu entendi também. Então essa é a proposta desse canal, desses veículos de comunicação que nós administramos aqui. Fazer com que a palavra de Deus chegue até você de uma forma prática, não de uma forma obscura, de uma forma subjetiva, não, fazer com que chegue a você de uma forma prática. Eu gosto muito de assistir pregações, mas quando eu ouço uma pregação que eu vejo que o pregador usou mais da sua eloquência, do seu conhecimento para impressionar os estudiosos, eu fico muito triste, porque aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que foi ali esperando por uma palavra, saiu dali sedento. Então eu faço questão que todos entendam, compreendam. Se você não entendeu, volta um pouquinho, dá um pause, volta um pouquinho o vídeo, a transmissão, e peça ao Espírito Santo. Ele é o nosso melhor mestre. Ele é que nos dá entendimento para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? Então eu vou fazer uma reflexão aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não, eu peço que você apenas ouça. Eu peguei uma tradução aqui que eu gosto muito, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É a NTLH. Ela traz uma linguagem mais acessível, uma linguagem de fácil entendimento e que
faz com que nós absorvamos mais dos ensinamentos de Deus. Mateus capítulo 7. Olha só, a partir do verso 1, eu vou ler primeiro do 1 ao 5, Jesus está falando sobre empatia. Uma linguagem que todo mundo entende. O que é empatia, pastor? É você se colocar no lugar da outra pessoa. É você, antes de julgar e condenar as pessoas, procurar entender por que ela age daquela forma. Olha o que Jesus está dizendo. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O que nós entendemos aqui? Que quando nós olhamos para as pessoas, nós enxergamos os pequenos defeitos que elas têm. E mesmo que eu não expresse isso, mesmo que eu não chegue e diga para a pessoa, na minha mente eu faço um julgamento. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica calado, né? Eu não julgo as pessoas, mas na sua mente você julgou. Na sua mente você já está medindo o comportamento dela, comparando, questionando. E Jesus está falando sobre isso. Não julgue as pessoas, porque você também tem grandes defeitos na sua vida. É isso que ele está falando aqui. Versículo 4. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Como é que você pode apontar os pequenos defeitos, as pequenas falhas na vida das pessoas, se você mesmo tem grandes falhas, grandes defeitos na sua própria vida? E aí o verso 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, eu preciso primeiro examinar a mim mesmo. Eu preciso examinar o meu próprio comportamento. E antes de julgar, de condenar, eu preciso me colocar no lugar das pessoas. Por isso é interessante, por isso que Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Por que Jesus fala isso? Porque certamente essas pessoas, elas agem assim por um motivo. Elas têm uma causa para terem se tornado isso. Então eu preciso ter isso, irmãos. Olha só, tá vendo? Eu estou lendo aqui Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, onde Deus está nos ensinando a termos empatia com as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque nós nos tornamos intolerantes. Nós nos tornamos pessoas que cancelam os outros de uma forma assim muito rápida. Nós olhamos, julgamos e condenamos as pessoas muito rapidamente. E não é isso que Deus quer de nós. Como cristãos, como seguidores de Jesus, nós precisamos ter empatia, precisamos ter compaixão. Um dia, Jesus olhou para mim e para você com olhos de compaixão. Um dia, Ele teve misericórdia de nós. Imagina se Deus olhasse para nós e já nos condenasse. A palavra de Deus diz que Jesus olhava para a multidão e as enxergava como ovelhas sem pastor. Tá vendo? Então Jesus, ele não condenava. Jesus, ele dava atenção para todas as pessoas, para as pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus atendeu o cego, Jesus atendeu a prostituta, Jesus atendeu o adúltero, Jesus atendeu o ladrão. Todos eles, Jesus deu a mesma atenção. E por que ele agia dessa forma? Porque Jesus enxergava
com os olhos de compaixão, com os olhos de Deus. E é isso que Ele está nos ensinando aqui. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.